Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a leitura do Caibalho. Nós estamos no capítulo 6, na parte 2. E ele começa assim: a matéria não é para nós a matéria inferior, enquanto vivemos no plano da matéria. Apesar de sabermos que é simplesmente uma agregação de elétrons ou partículas de força que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos, os átomos vibram e giram formando moléculas, que por sua vez formam as grandes massas de matéria. A matéria não é para nós a matéria inferior quando prosseguimos nas investigações mais elevadas e aprendemos dos preceitos herméticos que a força, da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo. E assim, no universo tudo é simplesmente mental em sua natureza, enquanto no plano da matéria podemos reconhecer os seus fenômenos, poderemos examiná-la, como os fazem todos os mestres de graus mais ou menos elevados, mas fazemo-lo aplicando as forças superiores. Cometeríamos uma loucura pretendendo negar a existência da matéria no aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós, devemos fazer, mas não devemos ignorar que ela existe em seus aspectos relativos, ao menos enquanto no seu plano. As leis da natureza não são menos constantes ou efetivas como sabemos, apesar de serem simplesmente criações mentais. Elas estão em muitos efeitos dos diversos planos. Dominamos as leis inferiores, aplicando-lhes as que lhes são superiores, e somente por este modo, mas não podemos escapar da lei e ficar inteiramente fora dela. Nada senão o todo pode escapar da lei, e isso é porque o todo é a própria lei, de que todas as leis procedem. Os mais adiantados mestres podem adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses do homem, e há inúmeras ordens de entes na grande hierarquia da vida, cuja existência e poderes excedem mesmo o dos mais elevados. Mestres entre os homens há um grau imaginário para os mortais. Contudo, o mais elevado dos mestres e o ente mais elevado deve curvar-se à lei e ser como nada diante do todo. De modo que se mesmo estes entes, cujos poderes excedem os atributos pelos homens aos seus deuses, estão subordinados à lei, imaginai qual não será a presunção do homem mortal da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Estas leis, que o todo destinou para governar as leis, não podem ser desafiadas nem arguidas. Enquanto durar o universo, elas durarão, porque o universo só existe pela virtude destas leis, que formam o seu vigamento e que ao mesmo tempo o mantém. O princípio hermético de mentalismo, explicando a verdadeira natureza do universo por meio do princípio que tudo é mental, não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos ensinam que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna disse que ele é material, ou, ultimamente, que ele é energia, em última análise. Os preceitos herméticos não caem no erro de combater os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirma a existência de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até agora, e eles creem que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito milhares de anos antes, e que por último se tinha encarnado como Heráclito, filósofo grego que viveu em 500 anos antes de Cristo. E eles consideram essa ideia da energia infinita e eterna como partindo diretamente da linha dos preceitos herméticos, sempre com acréscimo de sua própria doutrina que essa energia de Spencer
é a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o estudante poderá abrir várias portas das mais elevadas concepções filosóficas do grande filósofo inglês, cuja obra manifesta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. A sua doutrina a respeito da evolução e do ritmo está na mais perfeita concordância com os preceitos herméticos sobre o princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar quaisquer pontos de vista científico a respeito do universo. Todos devem ser interrogados para se concluir e compreender o princípio oculto que o todo é mente. O universo é mental e criado na mente do todo. Eles creem que os outros 6 dos 7 princípios se adaptarão a esta doutrina científica e servirão para esclarecê-la. Não há que admirar ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos da Grécia, em cujas ideias fundamentais se baseiam em grande parte as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, o do mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas. Mas a ciência se dirige gradualmente para o lado dos hermetistas nas suas apalpadelas no meio da escuridão, para encontrar um caminho de saída do labirinto em que vaga nas suas pesquisas pela realidade. O fim desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes a verdade que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, seus fenômenos, são justamente reais, que mesmo o homem está incluído nelas, de modo que poderiam estar sob a hipótese de materialismo ou energismo. Sob qualquer hipótese, o universo no seu aspecto exterior é mutável e transitório, por isso sem substancialidade e realidade. Mas notai o outro polo da verdade. Sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre essa diferença entre as diversas hipóteses, que, sob os velhos pontos de vista e o poder mental, era ignorado como força natural, ao passo que, sob o mentalismo, ele se torna uma grande força natural. Esta diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem este princípio, as leis que dele resultam e as suas práticas. De modo que todos os estudantes devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam, mas não devem cair na tentação que, como diz o Caibalion, domina os falsos sábios e os deixa hipnotizados pela aparente realidade das coisas, tendo como consequência eles andarem para trás como os desvairados, vivendo no mundo de sonhos, ignorando o trabalho e a vida do homem, sendo o seu fim quebrarem-se contra as rochas e se despedaçarem pelos elementos por causa da sua loucura. Em primeiro lugar vem o exemplo do sábio, que a mesma autoridade estabelece do modo seguinte: ele emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmuta o que é desagradável no que é agradável, e deste modo triunfa. Seguindo a autoridade, combatamos também a falsa sabedoria, que é uma loucura, que ignora a verdade. O domínio não consiste em visões e sonhos anormais, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Lembrai-vos sempre, estudantes, que a transmutação não é uma presunçosa denegação, mas sim a arma ofensiva do mestre. As citações acima são do Caibalion e são dignas de serem conservadas na memória do estudante. Nós não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, enquanto relativo, é real tanto quanto as nossas vidas e ações são interessadas.
A nossa ocupação no universo não é negar a sua existência, mas sim viver empregando as leis para nos elevarmos do inferior ao superior, fazendo o melhor que podemos sob as circunstâncias que aparecem cada dia e vivendo tanto quanto é possível para as nossas ideias elevadas e os nossos ideais. O verdadeiro fim da vida não é conhecido pelo homem neste plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição dizem-nos que não cometeríamos erro vivendo do modo melhor que pudermos, e segundo a tendência universal no mesmo ponto, apesar das aparentes evidências em contrário. Todos estamos no caminho, e a estrada conduz sempre para cima, deixando muitos lugares atrás. Lede a mensagem do Kybalion e segui o exemplo do sábio, fugindo do erro do falso sábio que parece por causa da sua loucura. E aqui a gente terminou o capítulo 6 do Kybalion.